Esta Gravação. conferência será gravada agora. Sim. Então, agora ela já começou a gravar, tá? Porque isso fica como material do projeto integrador da professora Lila, e a gente está fazendo uma amarração com o projeto integrador do módulo branco segundo ano, tá? Tá escuro um pouco a minha imagem aí, ou tá bom, gente? A sua provavelmente porque você está de costa para a lâmpada, como a lâmpada aqui de casa está na posição na minha lateral e a minha calvície brilha, então eu tô com mais luminosidade aqui do Ah, que. tá. Não, é porque dá para ligar a luminária aqui, se vocês quiserem. Será que melhora? A Samara Quer que... voltou. Deixa eu ver, eu vou ligar aqui, só um pouquinho. Vou ligar aqui uma luminária, para ver se melhora. Beleza. Vou tirar aqui do lado as câmeras para poder ir direitinho. Acho que melhorou, né? Sim, tá bem mais clarinho. Beleza. Só virar aqui um pouquinho. E Melhorou um pouco. que agora eu tô te vendo. Deixa eu fechar Então, meus podemos episódios de começar, áudio. professor? Sim, manda ver. Então tá. Boa noite, gente, para todos. Eu espero que todo mundo esteja sobrevivendo aí, em casa, no estresse, né? Todo mundo engordando aí 300 quilos, mas estamos sobrevivendo aí, graças a Deus. Bom, gente, o intuito nosso dessa noite, como a gente já tinha planejado, o professor Diego ia fazer uma participação com a gente para falar sobre tudo isso que está acontecendo aí no contexto nosso, né, atual. E aí eu escolhi essa temática hoje, sobre essa pandemia que parou literalmente o mundo mesmo, a gente tem visto, e hoje, não sei se vocês viram, a Itália bateu recorde, né, de mortes, de registros de mortes, e a gente, a cada dia, se a gente for ficar parando para olhar e ler os noticiários, a gente fica meio maluco. Então, eu particularmente estou até evitando. Mas, assim, a gente vai discutir um pouco mesmo sobre tudo aquilo que tem acontecido e mais, assim, à luz mesmo do conhecimento científico, porque muitas vezes a gente ouve muita coisa, chega uma carga de mensagens pelas redes sociais, aquilo que pessoas às vezes ficam comentando e às vezes algumas incoerências que têm ocorrido nesses últimos meses. Então, o professor Diego vai estar com a gente hoje e a gente vai combinou de fazer tipo uma entrevista. Eu selecionei algumas perguntas assim bem de senso comum no sentido assim das perguntas em si, que é algo que são algumas curiosidades que existem no meio de todos e que é algo que tem permeado a cabeça de vocês. Eu sei que vocês já têm lido e o professor está com um site aí que algumas perguntas já está até aqui nas minhas perguntas também, no Ministério da Já Saúde, tô. que depois dessa live aqui, vocês já têm uma tarefa, né, para vocês fazerem, que é entrar no site do Ministério da Saúde para fazer o que eu solicitei para vocês, estudar um pouco sobre isso. E aí eu vou começar primeiro falando a respeito da questão do que tem causado isso, que é um serzinho microscópico aí que as pessoas confundem muito com célula, que não é uma célula, todo mundo sabe, né? E que são os vírus. E vocês já estudaram sobre isso, com certeza, no ensino médio, mas, assim, as pessoas confundem muito, falam de micro-organismo e, às vezes, confundem muito o que seria essa estrutura em si, como que é que ela funciona, o que ela causa dentro do nosso organismo, como que é que ela trabalha. Especificamente hoje, então, com essa temática que a gente vai estar trabalhando, eu começo com a primeira pergunta do professor Diego, assim, professor, a gente sabe que é um vírus que está fazendo maior estrago nos seres humanos. Mas, assim, até eles, provavelmente, a turma já está até sabendo que é um vírus que fala que a questão do material genético dele é o RNA. Mas, se a gente for ver a diferença do funcionamento do vírus agindo dentro da célula humana em relação a comparando o vírus que é formado por RNA e DNA, qual seria essa diferença? Se existe um mais nocivo, menos nocivo? Como que a gente pode estar explicando isso de uma forma
de entendimento melhor sobre essa questão da ação do vírus na célula em si, desse vírus especificamente. Esse tópico, Lila, ele acaba, se a gente tenta colocar ele mais superficial, mas ele é muito complexo, né? Vamos ver, aí o pessoal que está agora em 2020, acabou de chegar, vai ver essas informações ainda bem mais para frente, né? Com certeza. Assim, os vírus de RNA, teoricamente, eles são vírus mais fáceis do sistema imune reconhecer, né? Porque eles entram com material que não é comum na célula. O problema é que eles se multiplicam e sofrem mutação muito rápido. Então, assim, por um lado, eles acabam, geral, o grupo de vírus de RNA acabam sendo mais facilmente reconhecidos pelo sistema imune. Por outro lado, acabam causando tanta mutação, porque RNA é muito mais instável do que o DNA. Os vírus de RNA têm muito menos mecanismos de autocontrole, de autopreservação, né? Nos livros, vocês vão ver, às vezes, em alguma live, que os vírus de RNA são vírus degenerados, né? Que o material genético dele simplesmente vai alterando, e não faz muita diferença para ele. Né? E acaba tornando difícil essa porção, porque ele pode ter alguma mutação e o sistema imune tem que começar tudo de novo. Né? Os vírus de DNA passam mais desapercebidos pelo sistema imune, mas eles sofrem menos mutações. Né? Então, quando a gente tenta fazer o tratamento dele, a gente consegue com muito mais tolerância, muito mais eficácia alguns deles. Né? E tem o espírito natural desses vírus. Os vírus de RNA normalmente infectam a célula, multiplica ali dentro e usa a mecânica da célula para se multiplicar, arrebenta a célula e aí a gente perde a célula. Os vírus de DNA também vão usar a mecânica da célula para se multiplicar, mas muitas vezes eles ficam ali com a taxa, uma velocidade muito menor do que os vírus de RNA. Então, basicamente, todos os vírus vão usar a célula para poder se multiplicar, porque eles não têm a complexidade celular, igual a professora Adilo falou no começo, eles não são células. É a discussão assim, são ou não são seres vivos? Em si, são seres vivos, mas não tem o que a gente tem na célula que o define como ser vivo. Então, fica meio complicado. Então tá, professor Diego. Como o professor Diego falou, turma, isso aí vocês vão ainda aprofundar mais para frente no curso, vão estudar melhor sobre esse assunto da diferença em si de formação. Mas é só para vocês terem ciência que não é uma célula. Isso aí vocês precisam saber. Até esses dias eu estava rolando no WhatsApp uma mensagem que estava com o nome da Fiocruz, falando, já começava errado a mensagem, falando que a célula, até o tamanho da célula, tudo, já começava a mensagem errada. Então, assim, que esse tipo de conhecimento vocês têm que ter, né? Pelo menos de saber esse entendimento. E, no caso, professor, esse que o pessoal está chamando de novo coronavírus, ele, na realidade, o corona em si, ele teve um vírus que também já teve, que o pessoal até confundiu um dia, estavam falando até, porque até na questão daquela cartela de vacina dos cachorros tem, né, o Covid, mas é um outro tipo de vírus que acomete também os mamíferos, né? Aí houve até essa confusão na rede social, o pessoal fazendo brincadeira, tudo. Mas só para esclarecer um pouquinho sobre isso, que confusão que foi essa que teve da questão do senso comum, o pessoal falando, e até saiu na rede social essa questão aí do Covid. Respondendo aqui que a Isabela, alguns não estavam conseguindo ouvir, mas a Isabela desconectou e conectou de novo e deu certo. Para quem não estiver ouvindo, às vezes só fica difícil aí de ver, mas eu escrevi aí que é basicamente tentar ver a saída de áudio. Olha só. Primeiro é a base essa pergunta, Lila, é a base da questão evolutiva, né? Quais são os seres que estão em simbiose com os seres humanos e quais não estão em simbiose, né? Os que estão em simbiose é a nossa flora, os vírus que já tem e mitocôndria. Os que não têm causam patologia, né? A gente tem uma sequência de vírus que vivem na natureza, vivem em outros mamíferos, que são capazes de infectar mamíferos. Alguns vivem tranquilamente,
em outros mamíferos sem causar nenhum problema, que já chegaram em estado de simbiose, ou seja, vive junto, infecta, mas não causa nenhum problema. Igual a gente tem uma sequência de bactérias e alguns tipos de vírus que vivem em nosso organismo sem causar nenhum dano, na verdade, ajudando o nosso organismo a funcionar. Então, assim, famílias, né? As famílias de micro-organismos. O coronavírus é uma família de vírus grande que infecta dezenas de mamíferos, morcegos, cachorros, marsupiais, então é um grande grupo deles. Não é o único. HPV, que é o papilomavírus humano, a gente tem centenas de tipos e 180 tipos que infectam as células humanas, né? E só das 180, 40 que são capazes de causar câncer. Então não é algo raro na natureza, isso existe muito. O coronavírus também tem dezenas que infectam alguns mamíferos, mas principalmente mamíferos silvestres. E até o momento só tinha ocorrido 7 coronavírus que pularam de mamíferos silvestres para o animal humano. Por isso o grande susto, né? Toda vez que tem um novo vírus, nessa situação significa que ele pulou a barreira entre espécies. Para ele poder ter feito isso, significa que só é possível se ele tivesse sofrido mutação. E mutação é totalmente inesperado. Tem que ver o que vai acontecer com o tempo para saber o que é o comportamento dele. Até então a gente tinha 7. Nós tínhamos o SARS, foi lá em 2002. Depois a gente teve o MERS, que são os primos agressivos do Covid-19, tanto que agora o novo nome do Covid-19, né? A gente está falando Covid-19, mas quando a gente vem aqui na Organização Mundial de Saúde, a gente já acha a outra definição dele, né? Que é SARS-CoV-19, né? Que é a mesma sigla do SARS que aconteceu anteriormente na China, né? Então, assim, esse é o novo susto, tá? O que se acredita é que ele foi novamente de morcego. Existe um estudo de 2007 relatando que a cidade de Wuhan, nas mediações dele, existiam mamíferos, existiam morcegos que tinham estirpes de coronavírus que já estavam listados como facilmente mutáveis, né? Então, lá em 2007, já teve um estudo desse tipo. E aí, assim, né, com o avanço da atividade humana, né, vão invadir nas regiões de mata, e lá em Wuhan ainda tem o costume da comercialização de animais silvestres, né? Aí, naquele mercado, o que acredita-se é que tinha ali um dos morcegos que estavam contaminados, em contato com outro marsupial, na verdade, um tipo de gambá, não é gambá, mas tem um outro animal lá que é muito utilizado na culinária chinesa. Esse contato próximo ali, o morcego pulou para ele, que pulou para um ser humano que estava ali. Que foi o que aconteceu na gripe suína. Na gripe suína, o que mostrou-se é que criadores de porcos mantinham a criação dele em conjunto com árvores frutíferas. Aí os morcegos comiam essas frutas, regurgitavam as sementes, os porcos iam lá, comiam a semente, aí o vírus da gripe do morcego sofreu uma mutação no porco, e essa mutação transformou esse vírus, deu a capacidade de sobreviver mais tempo no ar, aí condições insalubres, seres humanos em contato direto, aí do porco pulou para o ser humano, né? Então esse foi os saltos que se dão, já aconteceu antes e vai acontecer novamente, né? O máximo que a gente pode fazer para tentar minimizar isso, para evitar isso, é evitar o comércio de animais silvestres, né? E tentar manter áreas preservadas para que esses animais que estão com os micro-organismos ainda silvestres, que ainda não infectaram os humanos, pulem e se tornem domesticados, né? A gente tem outras formas disso. A dengue, né? A malária, tem regiões no Brasil que não tem nada de mata, mas a malária já se tornou domesticada, já tornou civilizada, né? Já está no meio da selva de pedra, não está mais numa mata fechada, né?
É verdade. E aí, já que você está falando dessa questão de forma, né, para evitar a questão de transmissão, hoje a gente está vendo que muitas são as discussões, até para a questão da prevenção. As formas de transmissão que, professor Diego, que você acredita hoje em dia que está ocorrendo mais atualmente, vamos falar agora dos dias atuais, tem sido porque já no início a gente percebeu que foi as pessoas que estavam viajando para fora e tinham contato com as pessoas e estavam vindo, né? No caso, vamos falar do nível Brasil, e vinham para cá. Mas agora você, aqui pelo que está acontecendo a nível Brasil, você acha que a forma de transição está sendo mais a comunitária mesmo, com as pessoas que estão entrando em contato com as outras? Ou você acha que ainda tem sido de outra forma? Infelizmente, já se tornou o que a Organização Mundial de Saúde, o que os parâmetros, né, que a gente define, transmissão comunitária. Né? Como que descobriu isso? Aqui tem esse site, né, que é um visualizador dos casos, não só no Brasil, mas no mundo, que estão mostrando hoje aqui 3.319 infecções ativas, né, 92 mortes e 6 recuperados. Né? E só hoje foi relatado mais 432 casos, com mais 15 mortes. O Ministério da Saúde tem feito, a Anvisa tem feito análise dos pacientes e já identificou em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e outros locais, material genético que é diferente das estirpes europeias. Né? Então, assim, quando chegou no Brasil, os primeiros casos já mostrava que o vírus tinha sofrido mutação, mas ainda dava para identificar. Não, esse daqui veio da Itália, de tal região, esse veio de outra região. Já os dados que a gente viu nessa semana é que a gente já tem muitos casos com mutação que só se está se vendo aqui. Ou seja, é uma prova a mais que já está tendo transmissão comunitária. Então, não é mais questão de casos importados, é a transmissão que está ocorrendo ali de pessoa a pessoa. O que não desjustifica o fechamento das barreiras, né? Restrição de voo internacional ou fechamento de fronteira. Porque não é porque está acontecendo agora aqui dentro que você vai continuar deixando contaminações vindo de fora, né? Na verdade, é só mais um reforço da seriedade da situação. Porque, olha, não é mais gente vindo de fora. Está ocorrendo aqui, está correndo de pessoa a pessoa. Está correndo de pessoa a pessoa, não estão evitando as aglomerações, não estão tomando os cuidados com a higiene, não estão fazendo as medidas de prevenção. Aí, falando já nisso, eu até gostaria de perguntar para os acadêmicos que estão aqui se teria alguma dúvida até o momento, porque às vezes a gente está falando, porque a gente já tem conversado. Alguém tem alguma dúvida que gostaria de perguntar? A Lucilene está aqui assim, professor, você acha que o isolamento seria uma medida de prevenção? Lucilene, olha só, quando a gente vem aqui no site lá da ONU, né, tá, a Organização Mundial de Saúde está em inglês, né, mas só clicar aqui no botão direito, né, mandar de traduzir para o português, ele vai e faz a tradução, mas se você vasculhar aqui, se você vasculhar no site aqui, ó, da Anvisa, do Ministério da Saúde, ou até mesmo do UNASUS, você vai ver que tem as orientações para o isolamento. Tá? A Inglaterra era um país que se manteve sem fazer isolamento por um tempo. Só que o que a Inglaterra fez? Ela não estava fazendo isolamento enquanto não tinha um estudo pronto. A Inglaterra contratou um serviço de estudo que é assim, qual a probabilidade, pela característica da Inglaterra, da população ser infectada pelo novo coronavírus? E qual seria a porcentagem da população infectada? Aí o NIH fazia as recomendações, mas ainda o governo não tinha tomado a decisão, não tinha batido o martelo, até que o NIH, o SUS inglês, né, desse para eles a resposta. E colocou que dos 80% da população de Londres, a população da Inglaterra, iria se contaminar no período de até 6 meses. E aí eles fizeram, tá, beleza, Londres tem tantos milhões de habitantes, 80%,
Então, em abril, final de abril, o meu sistema público de saúde ia entrar em colapso. Eu ia perder em torno de 10 mil vidas pelo coronavírus, fora as outras pessoas que vão morrer, porque o hospital está lotado e não vai caber mais ninguém. Aí, o primeiro-ministro da Inglaterra fechou o país. Da mesma forma, foi Nova York. Apesar de lá estar tendo as mesmas discussões, nos Estados Unidos está tendo as mesmas discussões que está tendo aqui no Brasil, os Estados Unidos também recebeu o mesmo parâmetro. E nos Estados Unidos está com uma população mais próxima da gente, né? Os Estados Unidos tem 340 milhões de habitantes, o Brasil tem 209 habitantes, e a Inglaterra tem em torno de 90 milhões de habitantes. Então, assim, Itália fechou tudo. O pessoal começou a reclamar porque não estava aparecendo casos suficientes, não justificava. Aí o prefeito de Milão mandou abrir tudo de novo. 15 dias depois, explodiu o número de casos, explodiu o número de mortes. E ontem e hoje o prefeito de Milão fez o pedido de desculpas públicas porque eles tomaram a pior decisão possível. Então, assim, o isolamento é a medida de prevenção prioritária, tá? Não vou entrar em questões políticas ou questões financeiras, porque vocês podem acompanhar o que esses países fizeram. Tá? Todos eles fecharam e todos eles abandonaram o Conselho de Regras Fiscais e entenderam que eu não consigo fazer minha população ficar dentro de casa se eu não amparar elas. E todos os países da Europa e Nova York e os outros estados estão dando condições da população ficar, porque é muito mais caro deixar isso espalhar do que remediar, tá? Por exemplo, pode falar. Uma das coisas uma das formas de prevenção, acho que a maior delas seria essa, né, professor Diego? E aproveitando, a Emily até perguntou aqui também sobre a questão do uso de álcool em gel, onde ele é realmente eficaz, no caso, né? O bom o álcool em gel, assim, o bom, quando a gente falou dos vírus de RNA, o bom é que a maioria desses vírus, assim como o Covid, eles são muito frágeis. Então, assim, ele é muito frágil ao álcool, ele é muito frágil ao sabão. Então, onde que entra o álcool em gel? O álcool em gel ele vai funcionar se você não tiver nenhuma sujeira, se não tiver nenhum detrito da mão. Então, assim, você está na rua, está andando, passou, cumprimentou as pessoas, abriu a maçaneta, álcool em gel. Você vai lá, usa o álcool em gel, faz a asepsia, pronto, você conseguiu matar o micro-organismo, desde que seja o álcool em gel 70%. Agora, minha mão está suja, sujei de terra, sujei de graxa, tem muito tempo que eu estou aqui e minha mão está bem suja, está bem oleosa. Aí o que resolve é o água e sabão. Então, assim, se não tem condição de usar água e sabão, você usa o álcool em gel. Mas o álcool só funciona se você não tiver matéria orgânica, ou seja, se a mão não estiver suja, impregnada com restante coisa. Tô lá, fiz meu pão, fiz um pão com manteiga, comi, tá sujo de óleo, não serve álcool em gel. Você tem que fazer água e sabão e a lavagem por pelo menos 20 segundos, tá? O melhor de tudo é água e sabão. É muito simples, tudo que dá, quando você vê aqui essas prevenções que vocês já viram sobre forma de lavar a mão, forma de cobrir o nariz, evitar aglomeração, é muito simples, mas a população cria caso, porque, tipo, não acredita que uma situação que está tão grave pode ser resolvida com ações tão simples. Tá? Hein, professor Diego, deixa eu falar, perguntar uma situação, mas é só porque a Isabela até perguntou aqui, aí eu vou até fazer um comentário também. Mas esse isolamento apenas passa para o grupo de risco é grande a questão nesse momento? É assim, eu vejo que as pessoas às vezes confundem um pouco, quando fala assim, o grupo de risco que tem que tomar mais cuidado. Mas eu vejo que acontece uma confusão, porque, por exemplo, as pessoas de idade que têm as pessoas mais novas que moram com ela, eu vejo que a pessoa mais nova pensa que ela não precisa ter tanto cuidado quanto a pessoa que é do grupo de risco. Que o grupo de risco não envolve só os idosos também, né? Eu vejo que não tem essa preocupação, que esquece que a pessoa que sai, ou às vezes por necessidade, ou mesmo porque queira sair de casa, quando ela chega, ela acaba sendo uma portadora também, né?
E por mais que a pessoa que é do grupo de risco esteja isolada, e a outra pessoa que convive com essa do grupo de risco não toma os mesmos cuidados, ela também está sujeitando a pessoa do grupo de risco que ficou isolada a ter o problema, né? A ter a doença, né? Exatamente, que é o mesmo princípio de vacinas. E assim, Isabela, esse estilo assim de isolamento, que agora virou moda, que eles jogam lá isolamento vertical. O problema é que o pessoal lê qualquer coisa na internet, aparece um vídeo e aí para de ouvir o especialista. O Brasil é um país continental, tá? A gente tem características muito diferentes no Brasil. Eu vou deixar a população de risco em casa e vou mandar a população que não é de risco. Isso pode funcionar para algum bairro específico, algum município específico, mas você tenha massivo na população, famílias inteiras junto. Então, assim, aí a família não está. Na China, o que eles fizeram para poder fazer, depois de um mês de isolamento, o que eles fizeram? Começaram a tirar as pessoas infectadas de casa e mandar para o hospital, porque eles começaram a ver que tinha lá a pessoa dentro de casa e essa pessoa espalhar para a família inteira. Porque ninguém parava de fazer contato. Então, assim, vou isolar. Tem que entender, assim, qual que é o nosso contexto social, como que é as casas dos brasileiros. A casa do brasileiro não é, assim, um senhor de idade, mas a esposa que vê os filhos uma vez por mês. Não é isso o nosso país. O nosso país são residências pequenas, superlotadas, que fica pai, mãe, filho, neto, cachorro, papagaio. Não é um estilo que o isolamento vertical que eles querem colocar mostra sucesso, tá? Então, assim, por que você não está vendo na OMS ou todas as pessoas que são ditas especialistas, que têm décadas de estudo defendendo? Porque as características do Brasil não são para isolamento vertical, tá? Então, assim, isso é informação técnica. Mas a política diz tal coisa. Não, aí vocês resolvam os seus pensamentos políticos, mas a informação técnica mostra que o Brasil isolamento vertical não é adequado, tá bom? O Rodrigo está assim, professor, você acha que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na Itália? Quando você tem uma população seguindo o que a professora Lila disse, que é o descaso, os jovens, eu sou novo, eu não tenho doença de risco, eu não tenho problema. Quantos de vocês são sedentários? Quantos de vocês não se alimentam mal? Quantos de vocês não têm alguma coisa, né? E aí, assim, isso foge de uma coisa. O vírus é um vírus novo. A gente não sabe como ele vai se comportar. Impedir que ele espalhe pela população também é uma forma de tentar impedir que ele sofra uma mutação ao acaso e se torne mais agressivo. Porque o vírus vai espalhando, vai espalhando, vai espalhando. A população, só a população jovem, vai espalhando a população jovem, vai espalhando, vai espalhando. Se não tem controle, uma possibilidade é que em algum momento esse vírus sofra uma mutação e se torne mais grave. Tá? Isso é plausível, isso já se aconteceu em outros momentos. Tem o contrário também, pode com o tempo isso diminuir, mas em que você vai se apostar? Apostar que com o tempo ele vai diminuir? As pessoas vão gerar a resposta, beleza, mas e até isso acontecer? A Itália apostou que não. Aí, quando a gente olha aqui, 3.319 casos no Brasil. Hoje, a gente já está com um número de casos que está acima do que o Ministério da Saúde tinha previsto. O Ministério da Saúde, nos pronunciamentos, disseram: final de abril vai ser muito difícil no Brasil. E hoje já tem número de casos maiores do que o Ministério da Saúde previa. Então, eles já estão pensando, peraí, será que vai ser final de abril ou será que vai ser meio de abril? Então, nesses próximos 45 dias vão ser bem tensos para a gente saber. Infelizmente, daqui a 60 dias a gente vai descobrir se o Brasil fugiu da Itália ou se o Brasil se tornou uma nova Itália. Misericórdia. Não, e a Itália hoje estava fazendo esse comentário. Isso porque a Itália ainda não tem, hoje estava falando sobre isso, não tem os números de testes para todos, né? Não se sabe exatamente o quanto de pessoas realmente
o teste positivo ali, né? Porque não são todos que tiveram o corona e que fizeram os testes, né? Tem isso ainda, né? Que tem a dificuldade, que Quantidade, mostra assim, nossa, saiu, então eles já entendem. Vamos tentar pegar a Itália aqui, ó. Uhum. Vamos pegar a Itália. Cadê a bota aqui? Vamos pegar lá a Itália. Aqui, ó. Uhum. Itália. Ó, Itália. 66 mil Uhum. casos, 9 mil mortos, 10 mil recuperados. Assim, só hoje deu 5 mil casos e quase 1.000 mortes. Que é um novo susto, porque assim, quando acredita que está melhorando, aí a população relaxa e aí dá uma nova explosão. Porque assim, se eu estou ali com 9 mil mortos, então quantos que eu tenho infectados? Quantos que foram hospitalizados? Então assim, 9 mil para 66 mil está dando mais de 2%. Então assim, é porque a população é idosa ou é porque eu tenho muito mais pessoas infectadas do que eu sou capaz de identificar? Porque aqui está 66 mil por causa que é o número que eles conseguiram identificar. Não quer dizer que só tem 66 mil. Eles podem ter 100 mil ali. A Não, China... e outra coisa também, Diego, eu vejo assim, se a questão que a vantagem teria de todas as pessoas fazerem o teste e realmente saber se está ou não, é porque aí diminuiria a taxa de mortalidade, né? Porque o que acontece? Eu vejo que o que acontece? As pessoas não sabem se tem ou não, o caso vai aumentar cada vez mais. Então, você tem um número de pessoas infectadas e vê um número desse de pessoas de mortes, aí acaba que fica sem ter realmente uma taxa da realidade, né? Para saber. Isso, e é aqui que o que a gente vê o que acontece no Japão, que eles já têm uma própria cultura de proteção, na Coreia e o que a gente tem aqui na Alemanha. Acho que aqui é a França e a Alemanha. A Espanha, opa, cadê a Alemanha? A Alemanha está aqui. Aí, ó, Alemanha. Testes massivos, testa a população o máximo que pode, isola a população o máximo que pode. Só que a Alemanha tem uma diferença entre a Espanha, que está com 50 mil, 50 mil casos, 5 mil mortos. Aí você tem a Alemanha, 43 mil casos e 342 mortos. Diferença entre eles aqui. A Alemanha tem 25 mil leitos de UTI. Então, a Alemanha é um país que está muito à frente, até mesmo de outros países europeus, né? Então, assim, você pega ali Estados Unidos, você não tem, mesmo Estados Unidos ou outros países europeus, não tem o número de leitos de UTI que tem a Alemanha. Então, a Alemanha, por si, já está muito mais preparada para enfrentar as coisas do que os outros países, né? Hein, Diego? Uma das perguntas aqui foi sobre a questão do clima, se interfere, a questão do calor, a Gisele está perguntando. Se essa região nossa quente aqui pode diminuir o risco de transmissão, né? Se o calor maravilhoso aqui faz mutar o vírus. Tem uma postagem que ficou engraçada, né? Que falou assim, Rondônia zoa do vírus porque não sobrevive a 56 graus. Aí vai e começa a chover em Rondônia. Olha só, vírus, aí baixa a temperatura e tal. Só que assim, o vírus não sobrevive ao calor, o vírus não tolera temperaturas lá muito baixas, mas ser humano continua a 37 graus, continua a temperatura adequada. Então, assim, pode estar o calor que for lá fora, pode estar o vento que for lá fora. Se você entra em contato com alguém contaminado e vai lá, cumprimenta, a pessoa não limpou a mão, você vai lá, põe a mão na boca, põe a mão no nariz, põe a mão no olho, você vai se contaminar do mesmo jeito, tá? Então, assim, mas eu olhei na internet, casos de doença respiratória melhoram no verão. Exato, isso é verdade. No inverno que a gente fecha a casa, no tempo de chuva que fecha a casa e aumenta a doença respiratória, por causa disso. Mas nós temos aí, já aconteceu, por exemplo, a própria H1N1 nos Estados Unidos, melhorou o número de casos no verão, caiu muito o número de casos no verão, só que quando chegou no outono, que o clima tornou-se mais frio e o povo voltou a fechar a janela, explodiu de novo o número de casos, porque continuava gente contaminada. Então, assim, é uma falsa impressão
é apostar na loteria que vai ficar quente e o vírus vai desaparecer. Enquanto tiver gente infectada, ele está rodando na população. Melhorou o clima, melhorou as pessoas dentro de casa em ambiente fechado, explode tudo de novo, tá? O Diego, o João perguntou lá em cima, a gente passou, o uso de máscara e luvas é essencial ou não? E a Ana Carolina perguntou se a pessoa que já pegou corona, se recuperou, se ela pode pegar novamente. As duas perguntas ficaram A lá do em João, cima. a da Ana Carolina é muito, muito legal para a nossa parte de Aham. biomedicina. O João está bem de boa aqui assim. Ô, João, olha só. Não é essencial se você não está espirrando. Então, assim, para quem é essencial as máscaras? Para quem está com sintoma. Para quem não tem condição, eu vou andar na rua, aquele mercado ninguém está respeitando a distância, aí você põe a máscara, beleza, tá? Então, assim, não estou sentindo nada. Não, ela não é essencial. Eu estou isolado, então ela não é essencial. A luva, aí eu vou colocar luva. Aí o infeliz põe a luva, esquece de lavar a mão e enfia a luva no olho. Né? Quantos de vocês aí que já no primeiro período coloca luva e começa a coçar o olho, que mexe no óculos, que mexe no cabelo? Então, assim, colocar a luva costuma ser pior, porque a pessoa não tem o costume e acaba cometendo o mesmo erro, tá? E da Ana, olha só, Ana, até o momento tem se mostrado que quem foi contaminado pelo coronavírus, mesmo que está aí estirpes diferentes entre pequenas mutações, quem se curou está com anticorpo. Só que ainda não está. Então, assim, beleza, criou anticorpos para o coronavírus, tanto que agora a gente já tem kits que usam os anticorpos, mas ainda ninguém se arriscou lá. Deixa eu ali ver se eu consigo me contaminar de novo. Não se sabe Tá? Então, a ainda, né? princípio, está mostrando. Né? Então, assim, a princípio está mostrando que o coronavírus gerou resposta imune no paciente, a pessoa se curou e ela vai estar protegida para sempre. A questão vai ter outro vírus? Vai ter uma variação? Então, assim, no momento que está vendo que é um tipo, o coronavírus que gera uma resposta única e mata ele depois, beleza, a pessoa está imune. Tá? Teoricamente, até o momento, mostra que quem se infectou e se recuperou se torna imune, não se infecta de novo. Até o momento, é o que está mostrando. A Rosiana fez uma pergunta aqui para nós também, Diego. Ela fala assim: professores, essas pessoas que estão apresentando melhor ou até mesmo uma cura, ela falou, uma famosa, inclusive, divulgou hoje que não apresentava mais risco de transmissão. Isso acontece devido a uma adaptação do organismo ou alguma outra coisa? O problema é assim, né? Se ela está curada de verdade, significa não simplesmente sumir os sintomas, né? Porque o coronavírus, ele está multiplicando a pessoa e já provou que ele consegue contaminar outros antes mesmo que alguém sinta sintomas, né? Então, a pessoa pode melhorar dos sintomas e ainda ter alguma carga viral. Então, assim, o tá curada tem que, para nós, para biomédico, para o laboratório, para a realidade, significa ausência de carga viral, tá? Não é os sintomas. Então, assim, uma coisa é a pessoa melhorar dos sintomas, a outra é de não ser possível detectar vírus, carga viral nessa pessoa, tá? Até falando sobre isso, Diego, o que agora está falando muito na mídia aqui no Brasil, sobre aquele medicamento, né, que está sendo testado, a hidroxicloroquina, né? O que você tem para dizer sobre isso? Deixa eu Isso, ver eles se estão usando. Na realidade, eles estão usando junto com o uso de outro antibiótico também, não é só ele também, né? Mas eles estão falando que algumas coisas estão sendo feitos testes e parece que está funcionando para algumas pessoas atualmente o uso desse medicamento. Só que o problema parece que as pessoas estão tendo livre acesso nas farmácias e estão acabando com o estoque das farmácias. Só que aí hoje eu ouvi um médico falando que ele é como se fosse um veneno, né? Dependendo da dose, mata. Também. Então, eu estou tentando achar qual que é o antibiótico que tem um estudo que mostra... Azitromicina. Azitromicina, que eles estão fazendo um uso junto. Eu estava vendo hoje. Parece que eles estão fazendo a junção, mas aí que a dose é muito pequena, eles ainda estão vendo, depende do paciente, depende da faixa etária, depende de muita coisa.
que estão fazendo os estudos, né? Eu estou tentando achar o estudo em inglês. Uhum. Porque eu vou mostrar a vocês eu estava tentando achar o próprio estudo, tá? Mas eu acho que vai consumir demais tentar achar ele aqui. O que acontece? Uhum. O estudo que foi liberado pelo Trump original e depois saiu Uhum. aqui no governo, né? Já teve gente falando assim, que ele funciona e tal. O próprio estudo mostra que não teve, eles não conseguiram manter. Acho que apareceu ali. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. O próprio estudo disse na conclusão que eles não conseguiram manter o melhor protocolo possível. Então, assim, vocês vão ver ao longo do curso que quando o medicamento é testado, testa em milhares de pessoas, testa duplo cego, ninguém está sabendo quem que está tomando o quê, a dose é bem controlada. E aí, assim, o trabalho mostra, aqui não tá com ele aberto, mas o trabalho mostra assim que praticamente cada paciente teve uma dose diferente, porque cada um estava num estágio de doença diferente. E eles usaram a hidroxicloroquina mais um outro antibiótico. E neles eles tiveram alguns resultados que talvez poderiam fazer o efeito. Mas não foi só isso. Tinha mais, naquela época, tinha 20 outras drogas. Agora a gente tem mais de 100 medicamentos sendo testados, mostrando. Tem um medicamento que é utilizado no tratamento do HIV, que também mostrou algum tipo de resultado. Tem um medicamento que é utilizado para caso de ebola, que também mostrou algum resultado. Então, assim, é muito precipitado e arriscado tentar fazer qualquer uso desses medicamentos, porque não tem uma população suficiente para mostrar e qual dose e qual estado, qual a carga viral. Então, assim, são coisas que vocês vão ver na graduação que é tão difícil entender, como fazer a população entender que, tipo, uma dose do medicamento vai dar um efeito, que essa dose vai depender da carga viral, que vai depender do estado fisiológico do indivíduo, quais são as comorbidades. É muita coisa no meio da situação para poder tentar entender que veio. Né? Então, assim, e o problema é que a hidroxicloroquina, no Brasil não tem tanto da hidroxicloroquina. No Brasil é comum a cloroquina. E a cloroquina é utilizada no tratamento da malária. A hidroxicloroquina também serve no tratamento da malária, só que ela tem menos efeitos adversos do que a cloroquina. E a cloroquina é um medicamento pesado. A gente só usa para malária e só por observação médica. Porque a cloroquina tem muito efeito adverso. A cloroquina sobrecarrega muito o fígado, sobrecarrega muito os rins. Então, assim, saiu uma mentira enorme que ele poderia ser usado como prevenção. Como que vai prevenir, sendo que você teria que impedir um vírus? É um fármaco que não tem nada a ver com quem poderia prevenir a infecção celular, ou mesmo é anticorpo, não é medicamento, não é fármaco que impede infecção, então você não tem como prevenir, tá? Você pode usar como prevenção, são vacinas, então só quando a vacina estiver pronta. Então, assim, usar a hidroxicloroquina, correr lá para comprar a cloroquina, é pedir para a população começar a morrer de intoxicação medicamentosa em vez de morrer de qualquer outra coisa. Exatamente. Professor Diego, só para assim, para nível, porque a gente percebe, até teve um comentário aqui de uma acadêmica que falou que aqui em Cacoal as pessoas já estão, às vezes vão no posto de saúde com sintomas, né, com casos suspeitos, tudo. Mas assim, o que a gente vê na mídia falando muito, né? Para não procurar hospital, já tem outros meios, eles estão criando até teleatendimentos, né, de profissionais da saúde, para evitar que a população procure atendimento em hospitais, em postos, até porque para evitar aglomerações e também contaminações, né? A gente vê que existem, já foram montados hospitais estaduais que são para recebimento de pessoas, né, com casos que existem, que foram hospitais especializados para atendimento dos pacientes com corona,
Mas a gente tem percebido assim, às vezes as pessoas estão indo em busca de atendimento, às vezes com casos suspeitos, às vezes está com resfriado, alguma coisa, que são sintomas do corona, mas no caso dessa, quando a pessoa está com a suspeita, é melhor que ela fique em casa mesmo, né? Todas as considerações que você já colocou, Lila, porque assim, é outro ponto que é difícil o pessoal entender, né? Ah, mas peraí, se eu estou doente, por que eu não vou para o hospital? E para o hospital só vai, todo o trânsito, todo o processo vai só espalhar mais o micro-organismo, e em si são sintomas leves, iniciais, que a gente pode amarrar com a pergunta da Olivia ali, assim, ó, o risco de morte é apenas para pessoas do grupo de risco ou as pessoas que não fazem parte do grupo também têm esse risco de morte? Olivia, olha só, toda essa questão é o que você colocou como uma pergunta, risco de morte. Olha só, adultos jovens sem comorbidade não têm sofrido, não têm sido levado a óbito. Mas pensa assim, a pessoa começa a infecção. Aí, beleza, começam os primeiros sintomas. Aí a pessoa não se alimenta direito, não se hidrata direito, não toma cuidados mínimos de saúde. Aí esses sintomas vão persistindo. Aí a pessoa é tabagista, a pessoa é etilista, ou seja, fuma muito, bebe muito. Todas essas coisas que vão levando ao sistema, a queda do sistema imune. Então, em si, uma pessoa jovem pode não ter comorbidade, mas ela pode ter hábitos de vida que podem diminuir o sistema imune. E se ela não se cuidar, ela não sendo da faixa de risco, mas tendo um comportamento de risco, agravar a doença, ter uma pneumonia, essa pneumonia agravar e levar ao óbito, tá? Então, assim, a construção da sua pergunta me fez dar toda essa volta, porque, assim, se não fosse a palavra risco, não, risco todo mundo tem, né? Ah, mas como que alguém jovem, sem nenhuma patologia, poderia acontecer? Basicamente, se ela não fizer uma hidratação, não fizer os cuidados, ela pode piorar, e mesmo sendo jovem, mesmo sendo nenhuma comorbidade, ela não se cuidou, a doença espalhou, alastrou e pronto. Entrou no mesmo grupo de risco. É o que o Rodrigo comentou aqui, que aconteceu numa menina de 16 anos na França, que ele colocou que ela não tinha nenhuma doença e chegou a morrer na França, certo? Provavelmente foi nesse caso aí que você colocou, professor Gil. Eu não acompanho, não li, né? Não vi essa reportagem, então não tem como opinar assim, do que é, né? Mas assim, você pensa que uma pandemia, você pensa que a infecção está sem controle, em algum momento vai ter alguém que vai estar fora da curva e vai acontecer, né? Um dos nossos acadêmicos perguntou aí, né, quantas mortes no Brasil. Hoje a gente está com 92 mortes, né? Tem que com 3.300 mortos. Tem que ver aí qual que é o caminho que a gente vai seguir nisso, tá? A Bruna Cipriano está perguntando sobre o caso daquela professora da Unir, Diego. Então, a gente só vai saber pós-confirmação, né? Só que, para quem não viu, né? Pois é, a gente recebeu nos grupos, né? Porque é professor, né? A gente tinha falado com eles, né? Que grupo de risco é professor, tendo ou não tendo comorbidade, que a gente dar aula é insalubre, né? E tá lá, viu? Dar aula para vocês é insalubre, tá? A gente vê insalubridade, que viver com adolescente é insalubre, tá? Mas, assim, chegou com sintomas respiratórios, evoluiu muito rápido. Então, esperar o diagnóstico, porque é aquilo que eu tinha comentado, saiu fora da curva, alguma coisa que não é comum aconteceu, né? E não está tendo aí nessas contas, mas a gente já está tendo um número de óbito no Brasil por mortes por doenças respiratórias, consequências respiratórias. Não está marcado Covid, não está marcado HN1. Não tá... O problema é que nós estamos num período que está previsto H1N1 e dengue. E agora chegou o Covid. Então, assim, a gente tem uma sobrecarga. Esse ano, os números que estão, vocês podem procurar no DataSUS, esse dado é público, tá? Vocês conseguem acessar ali em DataSUS. Vocês coloquem, assim,
casos de mortes notificados, doenças notificadas, isso é público, tá? E vocês vão ver que o número de mortes esse ano por causas de origem respiratória já está 10 vezes maior do que os anos anteriores. A média já está. Ah, é por Covid? Não sabe. Mas esse ano a gente tá. É por H1N1? Na verdade, nem importa mais. O que a gente vê é que esse ano estava previsto mais casos de H1N1, estava previsto outro, e Covid chegou só para piorar a situação. Tá? Professor Herbert, Diego, você. Ah, essa questão do tempo de sair o resultado pelo SUS, a questão do exame, varia muito de região para região, não varia? Como que tá? é de Porque a sobrecarga, gente... né? Cada local, né, no Brasil é difícil, cada região é muito mais longe do que a outra, então assim, vai por ordem de chegada. Chegou, foi. Uhum. Aí ainda quando chega por ordem de chegada, ainda vê assim as prioridades. Está internado, passa na frente. Está com risco, passa na frente. Aí as pessoas de triagem vão ficando por último. Aí entra a necessidade, né, da disponibilidade de mais testes, né? Mas o Brasil não investe em pesquisa e desenvolvimento científico igual os países europeus, né? Quando pensa assim, por que na Alemanha está conseguindo? Por que na Coreia está conseguindo? O investimento neles do serviço de pesquisa e desenvolvimento nas federais é muito maior do que o nosso aqui. Herbert, você viu o vídeo do dono da Van? Acho que ele está certo em dizer que o Brasil não corre o mesmo risco da Itália, por ter seu território imensamente maior. Ele tem um território, o Brasil tem um território imensamente maior, uma população imensamente maior, então as características que você colocou aí são justamente as características de maior risco. Tá? Então, assim, não vou entrar de mérito de que foi o dono da Van, que foi outro. A gente tem uma coisa assim, quem entende do assunto, né? Nesse momento, eu vou escutar o epidemiologista, eu vou escutar a Organização Mundial de Saúde, ou eu vou escutar quem vende roupa, quem vende xícara, quem tem loja de comércio? Eu prefiro escutar a Organização Mundial de Saúde, eu prefiro escutar epidemiologista, pessoas que estudaram 10 anos para formar em medicina, né, na sua especialidade, que tem 20, 30 anos de experiência na área, sabe? Eu não vou escutar comerciante. Eu, pelo menos, se vocês querem escutar comerciante, aí é com vocês. Não, e sem contar que tem pessoas, professor Diego, profissionais, cientistas que estão estudando, estão meses estudando só sobre isso também, né? E que estão dando Exatamente. É reportagens meio, escrevendo. é, é meio estranho, né? Você ter aí as pessoas renomadas e na hora que realmente precisa da opinião delas, só porque a opinião delas dá um desconforto, dá trabalho, não me serve. Deixa eu escutar o que é mais fácil, deixa eu escutar o que me agrada. Bruna, minha mãe trabalha A num Bruna posto de já saúde. comentou sobre a questão do posto de saúde aqui de Cacoal. As pessoas têm enxergo, né? Já existe algum estudo a respeito das consequências para o feto, bebê, caso uma Da gestante seja Jennifer. infectada? Jennifer, olha só. Até então, não, né? Aí vai vir os trabalhos de epidemiologia, fazer o levantamento de dados. Infelizmente, a gente vai ter isso só a longo prazo. Mas qual a diferença do Covid para o caso de Zika vírus? Outros citomegalovírus, outros vírus que a gente sabe que tem repercussões para o feto. A família Covid já tem, então, não só o Covid-19, mas toda a família não tem registros de infecção transplacentária, né? Então, assim, não é um tipo de vírus, não é uma família de vírus que mostrou repercussão no feto. Naturalmente, eles não trazem esse tipo de repercussão. O que vai ser agora a nível de estudo é o acompanhamento, não só para gestante, né? Mas para todos, igual as perguntas que vocês fizeram antes. Gente jovem fora do grupo de risco tem risco? Só depois que passar essa leva, que levantar os dados, ou durante o tempo que a gente levantar as informações, que aí vai fechar o quadro bonitinho, igual aconteceu com o SARS, igual aconteceu com o MERS. Esse é o problema. É novo, a gente ainda tem que estudar, saber o que está acontecendo.
A Janaína, é possível acontecer no Brasil o que está acontecendo nos outros países? Nas duas possibilidades. Se o Brasil seguir os padrões da Alemanha, seguir o padrão da Inglaterra, seguir o padrão do Japão, da Coreia, ele vai ter os padrões que esses países teve, que é de controle da doença e extermínio da doença, controle, diminuição de números de casos. Se o Brasil não fizer controle, deixar tudo largado, não fizer nada, ele vai ter os padrões dos países que não fizeram nada. Itália, Espanha, Iraque, né? Irã, na verdade. Então, assim, a gente já tem os dois exemplos. Os países que fizeram algo, que agiram de forma dura, e os países que não agiram de forma dura. A gente já tem os resultados no mundo aí para a gente se espelhar. Quem que a gente vai querer se espelhar é com o brasileiro. Bom, gente, alguém mais tem alguma pergunta? Professor Diego, quer fazer mais alguma colocação? Já está dando 8 horas, né? Já, acho que... tem a Bruna aqui falando, professor. Da Unique morreu em Cacoal, só teve exame, não chegou a tempo e ela morreu na UTI, você diz isso que sobre isso. É assim, é diferente. É diferente. Não, ela perguntou aqui sobre o surgimento do Covid. Boa noite. Alô? Pode falar. Mas, assim, tá todo mundo preocupado com a mesma coisa. E, pelo menos eu, né? Não sei. Tipo, se o Brasil parar, todo mundo morre de fome. E se for trabalhar, morre de Covid. O que vocês pensam a respeito disso? Qual a melhor decisão nesse momento? Porque não se fala em outra coisa, né? Nenhuma das duas coisas. Quem que tá falando? A Gisele, né? Nenhuma das duas coisas. Tá? Eu não sei mais. Oi? Então, eu particularmente eu vejo que... Pode falar, professor, depois falar. Beleza. É porque, assim, nenhuma das duas colocações que você fez. Quando você... Porque tem diferença, assim, a gente não quer entrar em nada político, mas quando você pega os planos da Organização Mundial de Saúde, quando você pega os planos lá da Inglaterra, você pega essas coisas, eles não falam só simplesmente de colocar as pessoas dentro de casa e azar, cuida você da sua família. Não é isso que eles fazem, não, tá? Todos esses países investem, corta juros, passa investimento para quem precisa, porque o custo de vidas é muito maior do que o custo de desemprego. Então, assim, não é controle epidemiológico, não é só o controle de vírus. O controle epidemiológico também é o aporte e o auxílio às pessoas. Tá? Então, assim, se você ver todos os países que fecharam, você vai ver que o governo agiu com medidas sanitárias e medidas econômicas. Tá? Então, assim, não é 880, por mais que, igual você falou, que é a discussão governamental, mas as alternativas que se tem é bloqueio sanitário e assistência econômica. É a receita que Inglaterra, Alemanha, Japão está seguindo e estão evitando grande caos. Bom, eu particularmente eu penso que tem que ter um equilíbrio. Eu creio que continuar sim com o isolamento, mas de uma forma proporcionando, igual já está sendo serviços essenciais, já está tendo um acompanhamento à questão de financeiro daquelas pessoas que dependem, por exemplo, os autônomos dependem do sustento financeiro, para quem, por exemplo, vendedores de rua, as pessoas que dependem para manter a sua vida, né, manter a comida em casa, vamos dizer assim, no cru falando. Então, eu vejo que já está tendo formas desse sustento, é pouco, né, se a gente for pensar, esses R$600 está sendo disponibilizado, a liberação de alguns adiantamentos, diminuição de taxa de juros, algumas coisas que já estão sendo feitas para tentar amenizar. Mas eu vejo, gente, que se conseguir nessas próximas semanas, que a gente já está há 10 dias, né, em casa, mas se a gente conseguir realmente cumprir
com essa questão de nos mantermos ficando em casa e evitar mesmo as aglomerações, na medida do possível, para quem pode, né? Porque quem não pode, que precisa trabalhar, eu creio que não vai demorar muito tempo. A questão, o problema é o seguinte, que as pessoas não têm conseguido ficar paradas. E quanto mais as pessoas não levam a sério isso, mais vai aumentando a questão do número de casos e aí vai prolongando essa fase crítica. Então, eu vejo que se os seres humanos tomarem a consciência de que é preciso parar e não ficar pensando também quanto tempo vai ser isso, porque eu vejo que às vezes o ser humano entra um pouco, eu creio que tá um pouco de pânico também na comunidade de forma geral, né? Já pensando assim, vou ficar parado tanto tempo, vou morrer de fome. Na realidade, eu vejo que a gente tem que pensar que não vai ser tanto tempo assim. A gente tem que ser um pouco também otimista em pensar que as coisas, se a gente conseguir nessas próximas semanas ficar mesmo nesse isolamento em casa e tentar, quem pode ficar parado, ficar parado, e quem não pode, pelo menos manter o processo de higiene como está sendo recomendado, e conseguir, vamos dizer, quem pode se ajudar também se ajudar, porque a gente tem isso também, igual o professor Diego falou, e ter todo um controle de um plano de estar gerindo toda essa crise, né? Porque a crise está aí, ela existe, não é fácil realmente, se você for pensar na questão da situação atual, se a gente for pensar, mas a gente também não pode ficar já em pânico, a gente tem que acreditar que vai ser rápido esse negócio, essa é a esperança, e pensar que daqui a algumas semanas a gente vai estar de volta aí, ativa, e que vai ser questão de um tempo. Vai ter consequência? Vai, mas eu creio que o governo, não estou falando essa questão de política, mas eu creio que os bancos, o Banco Central já está criando meios de estar favorecendo para que amenize um pouco essas consequências aí em relação à economia em si, né? Mas a questão é que as pessoas já estão organizando passeatas onde que não podem nem se aglomerar. Aí você imagina o que não vai virar, né? Isso que é o problema, porque o ser humano, o problema é que é justamente isso que eu acabei de falar, as pessoas já estão no nível de apavoramento, assim, antes das coisas acontecerem, entendeu? Já prevendo o pior de tudo. Calma, gente, é aquela coisa, vamos manter a calma e esperar que as coisas vão melhorar e confiar nesse plano aí de acompanhamento e de sustento que vai ter para essas pessoas que precisam, né? Para essas pessoas que realmente precisam. E a gente se ajudar na medida do possível. Bom, tem mais pergunta aqui. Deixa eu ver. Sobre o acidente de laboratório, professor Diego. A Bruna comentou aí. Ela colocou aqui, né, que surgiu o Covid na China, acredito que aconteceu de um acidente no laboratório. Não foi, eu coloquei, respondi ela, né, não é acidente de laboratório, né, assim, Okay. né, tem lá, assim, Estados Unidos falou que foi um golpe chinês, aí a China falou que é um golpe americano, isso deixa os doidos brigar com os doidos, né, assim, não tem nada dessas teorias, muito teoria, sabe, de conspiração. Esse tipo de passagem já aconteceu com a H1N1, aconteceu com SARS, aconteceu com MERS, é um processo natural na natureza. Né? A gente vê isso entre outras espécies. Eu não vou pronunciar o nome dela, eu sempre erro o nome dela. Daqui falou aqui que o coronavírus, na verdade, já existido há algum tempo. O professor Diego falou bem no início, você não estava ainda, é Machado Grifo. Nem vou falar o primeiro nome, porque eu sempre erro o nome dela aqui, professor Diego. E aí, só falar grifo, né? Comigo. Fala Grifo. Mas aí, o professor Diego falou justamente isso. Você está falando aqui, tá? Que ele já existia, mas sofreu evolução, tudo. Ele explicou isso bem no início da live, tá bom? Gente, alguém mais quer falar mais alguma coisa? Me perguntaram aqui se vai ter alguma atividade relacionada à aula de hoje. Com certeza. Não para hoje, tá, gente? Semana que vem, essa semana vocês estão mesmo só estudando, a gente está tendo esse bate-papo. Agora, quem é do projeto integrador de saúde e comunidade vai ter depois esse bate-papo, vai ter as pesquisas para fazer, para dar uma estudada. O professor Diego já até mostrou alguns sites aí.
Eu até falei para vocês um roteiro de estudo, que exatamente estou querendo que vocês busquem, mas aí semana que vem a gente vai dar continuidade, tá? E aí eu agradeço ao professor Diego pela participação, na realidade, ele comandou tudo a reunião de hoje, a live. Obrigada, professor Diego. Espera aí que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Tem uma ali que eu já respondi. Ah, não, gente. Não, já respondi. Não acha nada eu sigo especialista. Mas, Lila, obrigado pela ideia. Tá? A professora Lila deu essa ideia, obrigado. E eu achei bacana a gente juntar os dois anos de curso, né? E a gente vai tentar achar mais temas desses para a gente fazer. Aproveitar, né, gente? Já que nós estamos nessa dificuldade, já que nos foi imposto, né, não as medidas, né, mas já que a pandemia nos impôs esse novo estilo de trabalho, vamos tentar aproveitar ao máximo o que a gente pode fazer e a criatividade permitir, tá? Então, se vocês tiverem ideias, vamos aí agora aprender a fazer ensino remoto, tá bom? Estudem bem. Isso, exatamente. E aí, o que vocês precisarem, a gente está à disposição nos horários nossos aí de aula, a gente pode estar fazendo isso sempre. E outra coisa, galera, eu vou estar lá no chat agora, lá depois do intervalo, tá bom? Às 8h40, disponível lá para vocês. Se tiver alguma dúvida sobre o que vocês têm que fazer agora, depois do intervalo. E aí, a gente está à disposição também, tá bom? Fica na paz. Obrigado, gente. Mando para você. Nós vamos mandar para você a gravação dessa live, tá bom? Abraço, gente. Boa noite, professor. Obrigada. Até mais.